Olá, amigos. Aqui mais uma vez para seguirmos e trocar um pouco de ideia a respeito dessa temática que parece recorrente, mas uma temática muito importante. Afinal, usar ou não hidroxicloroquina, a Justiça deu um parecer recente, foi liberado pelo Ministério da Saúde, enfim, estamos aqui para trazer alguns elementos. Muitas pessoas têm nos provocado através das redes sociais, colocando alguns artigos, nos provocado no bom sentido, né? Um bom debate, colocando alguns artigos científicos sobre a questão, né? E nós tivemos semana passada a liberação pelo Ministério da Saúde e a Justiça colocou, de certo modo, no seu parecer, uma posição colocando meio que em pressão os médicos, né? Quando a gente diz assim, medicina não é ciência, não tem nenhuma forma de denegrir a profissão, né? Mas de um entendimento mais amplo do que seria ciência, do que seria medicina e esse casamento. Então, a justiça vai dizer lá, atuação contrária à ciência pode configurar um erro do médico, né? Agora, por que contrária à ciência? E a que ciência, né? Haja vista que a medicina não é ciência sobre um aspecto, e um aspecto extremamente importante. Por que a medicina não é ciência? Primeiro, a gente tem que definir o que seria ciência para as pessoas. Então, nós vamos ter a ciência pura, definir em outro vídeo as complementares, a gente pode ver as leis matemáticas, que valem em todo lugar, está sempre dando o resultado correto. As leis físicas, então isso é ciência, né? Uma definição popular de ciência, que a medicina também vai poder se apropriar nisso, é que medicina não, ciência é uma aplicação de conhecimento. Ciência é conhecimento. Então você pode perfeitamente, por essa definição popular, considerar um chefe como ele faz ciência quando faz o seu prato. Uma pessoa que digita rapidamente, que desenvolve um método de digitação, também está fazendo ciência. Então não é sobre esse aspecto de uma ciência que a gente, ou do termo popular de ciência, que a gente trata a medicina, né? É sobre o aspecto de uma ciência pura. Então a medicina não vai ser ciência. E ela não é ciência, né? Talvez nem dentro das complementares, porque um grande fator da medicina é que o compromisso da medicina é com o paciente. O compromisso da medicina, o juramento do médico é com o paciente. Partindo desse ponto que o compromisso é com o paciente, não importa para o médico comprovações científicas dentro de uma ciência pura, ciência complementar ou qualquer tipo de ciência. Muitas vezes o que importa para um médico são as evidências. Então, as evidências é que estão em xeque. Alguns podem não concordar, propriamente até alguns médicos, mas enfim, eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, a homeopatia ela é aceita pela medicina, acredito desde a década de 80, né? Aceito pelo Conselho Federal de Medicina. E existe pesquisa científica que comprova a eficácia da homeopatia, se existir são muito poucas, né? E as que existem são baseadas em quê? Em evidências, né? Por quê? Porque ainda não se entende como funciona o processo de homeopatia. Mas a medicina já viu evidências de que a homeopatia funciona em muitos casos e traz uma ajuda para o paciente. Então, a medicina não é uma ciência porque justamente a sua preocupação maior, o seu compromisso maior é com o paciente, né? Então, partindo desse princípio da homeopatia, não estou denegrindo a homeopatia, pelo contrário, respeito muito, até faço uso em determinados momentos, mas enfim, usando esse princípio que a homeopatia se baseia em evidências, então, para se falar da hidroxicloroquina, um medicamento que há muito já existe no mercado, eu poderia trazer para vocês aqui, quem desejar, eu vou deixar o link do Facebook de Paulo Zanotto, onde ele coloca simplesmente algo em torno de 51 trabalhos científicos que envolvem a hidroxicloroquina, né?
51 trabalhos mostrando lá procedimentos, mostrando resultados, enfim. Eu li alguns, não li todos, então, para aquelas pessoas que gostam de colocar lá no Face um trabalho perdido ou fazer determinados questionamentos, eu pediria para ler esses 51 artigos e depois vir e trazer uma observação. A gente vai gostar muito dessa observação rica nisso, e não em uma evidência que foi colocado num trabalho científico por alguma pessoa e soltado na mídia de forma sem se poder ver realmente em que parâmetros estavam essas evidências. Um exemplo é que hoje, num Twitter do Didier Raoult, que é a maior autoridade de estudo da hidroxicloroquina, ele traz um novo artigo científico. Esse está quentinho, né? Saiu praticamente hoje. Então ele vai trazer aí a questão de os trabalhos de evidência, um trabalho com Big Data, ou seja, pesquisas com materiais de internet e pesquisas clínicas. Esses materiais de internet muitas vezes são registros médicos e ele vai colocar a seguinte observação. Você vê aqui em verde os trabalhos clínicos, né, com a hidroxicloroquina, e em vermelho os trabalhos com Big Data. E ele coloca a seguinte observação: o Big Data não permite que você possa ter uma avaliação clínica médica consistente para saber se a hidroxicloroquina teve ou não bom resultado, né? Ele fala até da questão do nível de potássio no corpo das pessoas, que pode ter um comprometimento quando você usa a hidroxicloroquina. Então ele faz essa observação que o Big Data não vai fazer esse filtro, né? Por isso ele faz esse confronto de resultados entre esses dois tipos de metodologia que têm apresentado resultados diferentes. E muitos têm usado de um lado ou de outro, de um lado político, esquecendo um pouco da ciência. Enfim, e ele coloca o Didier Raoult no final desse trabalho, sem negligenciar, né, sem falar do potencial do Big Data, mas nós temos que colocar o conhecimento clínico nas pesquisas. Por quê? Porque nós estamos tratando com pessoas. Então, tem aí 51 trabalhos para quem quiser se deliciar. Nós vimos aí que a justiça, quando coloca o médico nessa posição, nessa pressão, é de forma de entendimento equivocado de ciência e de um entendimento equivocado de que medicina não é ciência, por sua preocupação exclusiva com o paciente. Então, há sim muitas evidências de algum resultado com a hidroxicloroquina, então que vocês possam aí tirar suas conclusões, né? Por fim, agradecer a todos que têm acessado nossas redes, que têm se inscrito em nossas redes e têm nos motivado a continuar trazendo nossa percepção sobre as coisas. Um grande abraço a todos.